É muito gostoso, é muito bom estar com vocês pelo vídeo. Se Deus quiser, estou com vocês pelo telefone também, para a gente continuar esse estudo. Então, antes da gente continuar, vocês já fizeram a oração aí, eu gostaria de fazer uma retrospectiva com vocês, para a gente rever um pouco do que a gente já estudou. A gente começou a estudar sobre quando tudo começou e quando tudo era bom no universo. Deus criou uma família, essa família era linda, boa, perfeita, todos os filhos eram puros e santos, era tudo maravilhoso, era muito bom. Até que um dia, a gente não sabe por quê, um dos filhos, vamos dizer assim, o mais importante deles, decidiu que ele não queria mais aquilo. Ia sair de casa, se revoltar, não estava contente com nada do que ele tinha, simplesmente se revoltou e decidiu que não aceitava mais o comando de Deus. Esse filho levou com ele a terça parte dos filhos da casa. Imagina o coração de um pai. Um filho, o primogênito, ele se revolta com o pai, sai de casa, acaba com tudo, acaba com a felicidade e tudo. Isso foi num ponto, a desgraça, que não teve mais esperança para esse filho, não teve mais ponto de recuperação, nada. Não tinha mais como voltar. E Deus foi paciente com ele, Deus conversou, foi um tempo, mas não teve solução para ele. E ele foi expulso de casa. Expulso para sempre. E um dia vai ser destruído. Esse filho hoje se tornou Satanás. Ele é o grande inimigo, o inimigo de Deus, o inimigo de tudo e todos que se relacionam com Deus. Por isso é que hoje as dificuldades e problemas que a gente tem, a gente não pode acusar Deus e falar por que Deus não está aqui, por que Deus não fez isso, por que Deus... Onde está Deus? Essa não é a pergunta. A pergunta é quem fez isso? Quem começou com essa desgraça? Quem começou com esse problema? Por que eu enfrento tudo isso? E a resposta é uma só. É isso que a gente vai ver hoje. Nosso verso de hoje, eu não mandei o estudo, o guia de estudo, porque a gente vai estar lendo ele juntos hoje. Eu só mandei uma figura para vocês. Se você teve a oportunidade de ver no seu e-mail, agora à tarde eu mandei para vocês, no seu e-mail, o título é O Ataque do Dragão Branco. Mas pode existir um dragão branco? Acho que é um sincretismo, é um paradoxo, é uma coisa contrária uma coisa com a outra. Um branco significa pureza, tudo que é bom, é belo, é puro. Mas um dragão na Bíblia é símbolo de maldade, destruição, de problema, mas pode existir um dragão branco? Bom, a foto ou a figura que eu mandei para vocês é de um dragão mais ou menos branco, claro, mas muito feio. Não sei se você teve a oportunidade de dar uma olhada naquela foto, mas aquela representação daquele rosto é a coisa horrível, que te traz uma presença ruim. Esse é o dragão branco. Aquele que você vê de longe e você acha que tem alguma coisa boa ali, porque ele é branco. Mas quando chega perto e você olha no olho dele, no rosto dele, você vê que é só desgraça e problema. Eu já tive a oportunidade de conversar esses dias com uma mãe em que um dos filhos se revoltou. Um dos filhos simplesmente abandonou a igreja, não quer saber mais de nada, saiu de casa e ela estava conversando comigo que esse filho hoje, quando eles perceberam, ele começou a fumar e não tinha esse hábito antes e começou a usar coisas que os pais não gostam, não aprovam. É uma coisa triste quando um filho se revolta, sai de casa. É um problema para os pais, para o coração de um pai. Essa dor no coração, ninguém pode substituir. Não tem outro filho que pode vir substituir essa dor, que pode entrar no lugar de um filho e não existe nada que pode substituir quando a gente perde um filho, não é verdade? Assim é no coração de Deus também. E quando ele perdeu esse filho, Lúcifer, e ele desceu, no coração de Deus ele tinha mágoa, ele tinha tristeza, mas não tinha o que fazer porque o filho queria esse caminho.
E quando Adão e Eva, a sua perfeita criação que Deus fez, caiu em pecado e decidiu seguir esse filho mau, esse filho ruim, foi uma tristeza no céu, e Jesus virou e falou para Deus: eu vou descer e vou salvar eles. Eu vou morrer por eles. E aí que veio aquele plano que a gente conversou semana passada, o plano da promessa. Não sei quantos se lembram de como é a palavra semente em grego. Todo mundo vai lembrar. Eu não vou falar. O pessoal não lembrar vai ficar assim, mas a palavra semente em grego, lembra como é que é? Essa palavra é aquele negocinho que veio de geração em geração, de homem em homem, veio passando até chegar em Maria. E Maria foi a mulher que recebeu aquela semente prometida, que Deus prometeu que ia mandar. Agora Deus manda, coloca nela, germina e nasce aquela criancinha. E é isso que a gente vai ler agora. Eu peço que vocês abram a Bíblia. E semana passada a Cris falou comigo que eu dei pouco tempo para vocês abrirem a Bíblia. Então, quem não está com a Bíblia aí ainda, por favor, pegue. Se você não teve tempo suficiente, dá uma pausa aí no vídeo. Mas pegue a sua Bíblia, abre lá em Apocalipse, que é o último verso, é o último livro, da Bíblia. Abre a sua Bíblia em Apocalipse, por favor. Capítulo 12, lá no final da Bíblia. Capítulo 12 de Apocalipse. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 5 de Apocalipse. Tá? Verso 1 ao verso 5. Enquanto vocês estão abrindo a Bíblia, estou dando tempo, hein? Enquanto vocês estão abrindo a Bíblia, lembra que nós conversamos sobre o pacto, Abraão, Deus veio e passou no meio dos animais, lembra? E tinha duas tochas de fogo, lembra? Passou no meio, e que Deus prometeu que se Abraão quebrasse o pacto, quem ia ser rasgado ao meio seria Deus. Lembra disso? Tá bom, vamos ao texto agora, hein? Olha lá. Apocalipse, capítulo 12, verso 1. Do verso 1 ao 5 eu vou ler. Então apareceu no céu algo extremamente espetacular. Era uma mulher vestida com o sol, com os pés poisados sobre a lua e com uma coroa formada por 12 estrelas na cabeça. Ela estava grávida e já com as dores de parto e gritava na ânsia de dar à luz. Quem já teve criança lembra desse momento, né? E apareceu uma outra visão em que um dragão vermelho se apresentava com 7 cabeças e 10 chifres. Para um pouquinho só, imagina essa imagem aqui, um dragão vermelho, uma cor forte, com 7 cabeças e 10 chifres, é um monstro. Na sua frente apareceu um dragão gigante, vermelho, com 7 cabeças, com 10 chifres, é um monstro. Guarda essa imagem, a gente já vai conversar sobre isso. E em cada cabeça tinha uma coroa. Com a cauda, ele arrastou para trás de si 1/3 das estrelas do céu, lançando-as sobre a terra, e colocou-se na frente da mulher, que ia dar à luz, pronto para devorar a criança quando ela nascesse. Então, vai imaginando a cena. Uma mulher grávida, brilhante, vestida de sol, cheia de luz, pronta para dar à luz, com a barriga aqui pronta para dar à luz, e de repente está nascendo. E quando a criança vai nascer, tem um dragão, um monstro aqui na frente, pronto para comer a criança, para destruir a criança, para acabar com a criança. É isso que está escrito aqui. Pronto para devorar a criança logo que ela nascesse. Esse monstro estava esperando a criança nascer. Verso 5. Ela, a mulher, com efeito, teve o filho, o qual mais tarde, mais tarde, haveria de ser aquele que governaria todas as nações com uma forte autoridade. E o menino foi logo arrebatado para Deus, para junto do seu trono. Primeira coisa, o título da nossa lição é Dragão Vermelho ou Branco? Dragão branco. E como é que tem um dragão vermelho aqui? O livro do Apocalipse
Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir não tô pensando em inglês, num teatro. Se foi num teatro, você reparou que tem aquela cortina e que tudo que aparece no palco é sempre pessoas maquiadas, bonitas, é uma representação bonita, mas se você teve já alguma vez a oportunidade de ir atrás das cortinas, é uma bagunça. Corda para todo lado, pessoas correndo, desarrumadas, pessoas saem do palco, corre, troca de roupa, volta, coloca outra, é uma bagunça. Mas ali é a vida real. Atrás do palco é o que realmente está acontecendo, atrás das cortinas. Na frente da cortina é só fachada, é só a parte bonitinha que a gente vê. A parte real do que está acontecendo está ali atrás. O Apocalipse é isso. O Apocalipse, na verdade, ele é um livro em que Deus abre as cortinas para a gente ver o que está acontecendo atrás. Então, quando um filho sai de casa, quando uma coisa ruim acontece para você, quando vem mágoa, tristeza, quando você está sentindo aquela dor no seu coração porque alguma coisa ruim aconteceu para você, é esse dragão aqui que está causando. Esse dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres. É ele que está fazendo isso. Por isso existe o Apocalipse, para mostrar para a gente o que está acontecendo atrás das cortinas da vida. O Apocalipse, na verdade, não é um livro difícil. É que ele mostra para a gente a realidade atrás das cortinas do que a gente está vendo. Nós só vemos na frente do palco. O Apocalipse mostra atrás o que está acontecendo. Por isso, ele é a revelação de Jesus. A revelação é literalmente tirar a cortina, tirar a capa. Você vê o que está acontecendo de verdade, atrás das cortinas. Na verdade, esse era o dragão. E esse dragão estava esperando quem? O filho, a criança nascer. Que criança era essa? Jesus. Essa criança era Jesus. Então, quando Deus veio e colocou aquela sementinha em Maria, quem estava esperando a criança nascer para devorar ela? É isso que o Apocalipse está mostrando para a gente. O Apocalipse mostra atrás das cortinas, no mundo espiritual, o que estava acontecendo. Esse dragão de 7 cabeças e 10 chifres estava esperando aquela criancinha, aquele nenenzinho, Jesus, nascer para devorar ele, para destruir ele. E, dito e feito, realmente. Você sabe o que aconteceu? Só que a gente só tem a parte histórica, mostra para a gente, na frente das cortinas, no palco. Sabe o que aconteceu? Logo que Jesus nasceu, o rei Herodes, com medo da profecia que esse Messias que ia nascer ia tomar o reinado dele, mandou que matasse todas as crianças de 2 anos para baixo em Belém. Quem é que mandou matar as crianças? O rei Herodes ou o dragão? Na nossa vida, aqui no palco, o que a gente vê foi o rei Herodes. Mas quem influenciou o rei Herodes? Quem estava por trás dele? Quem mandou o rei Herodes fazer isso? Quem entrou no coração e na mente do rei Herodes para que ele tomasse essa decisão? É isso que o Apocalipse vem mostrando para a gente. Se a gente conseguir ver essa vida espiritual atrás das cortinas, na nossa vida, no nosso dia a dia, a nossa vida vai mudar. O seu dia a dia vai mudar. Você passa a ver as coisas como elas realmente são. Então, quando você vê uma pessoa sofrendo, você sabe que não é Deus por trás dela. Você sabe que atrás das cortinas, esse dragão está lá, trazendo esse sofrimento para essa pessoa e para você. Se você tem algum sofrimento, se você passou alguma decepção, se você está com alguma mágoa no seu coração, se você tem alguma coisa que está pesada, que você não consegue tirar do seu coração, sabe quem está causando isso? Esse dragão. Ele está atrás de você, tentando te destruir. Exatamente como o Apocalipse mostra para a gente. E é isso que estava acontecendo. Quando Jesus nasceu, esse dragão estava esperando ele nascer para acabar com ele. O rei Herodes veio, destruiu e matou todas as crianças, mas o anjo de Deus avisou isso para os pais de Jesus e eles fugiram para o Egito e ficaram lá. E o que fala a profecia? Que
que o dragão estava esperando Jesus nascer e ele foi levado para o céu. Então aqui foi levado para o céu quando Jesus subiu para o céu, quando ele tinha 33 anos e meio, depois que ele ressuscitou. Então essa partezinha do Apocalipse mostra 33 anos. E onde que o dragão estava durante esses 33 anos? Exatamente na frente da criancinha, pronta para devorar. E até que a criança fosse levada para o céu, onde que o dragão estava? Na frente da criança o tempo inteiro, pronta para pular e devorar. E por que ele não conseguiu? Porque Deus não permitiu. Exatamente é o mesmo poder que não deixa você cair hoje. O poder de Deus. Só Ele pode segurar a gente. Só Ele. Só Ele. Por isso, quando a gente está com problemas, decepção, quando a gente está para baixo, triste, aflito, está com o coração apertado, só Deus pode ajudar a gente. Porque esse mesmo dragão é que está te atacando. Esse mesmo dragão. Quando Hitler matou aquelas pessoas, esse dragão estava dentro ali, estava junto com ele, estava empurrando Hitler para fazer aquilo. Quando aconteceu aquele genocídio em Ruanda, que 800 mil pessoas morreram, 80 mil pessoas morreram, era esse dragão que estava por trás. E assim, cada problema e decepção, desgraça que a gente vê hoje no mundo, é esse dragão que traz. E ele não desiste. Você percebeu? Quando a criancinha foi tirada da mãe até ser levada para o céu, o dragão estava ali o tempo inteiro para pular e devorar essa criancinha. O tempo inteiro, ele não largou. Na vida de Jesus, olhando fora agora das cortinas, no palco, no que a gente consegue ver na nossa história, Jesus cresceu e quando ele começou o ministério dele, ele foi ser batizado. E ele foi ser batizado para mostrar para a gente como que era o caminho que a gente tinha que percorrer, o que a gente tem que fazer. Na verdade, quando a gente vai se batizar, esse é um passo de fé, que mostra que a gente acredita em Jesus e no que Ele fez por nós. Porque Ele se batizou só para mostrar isso para a gente. Quando Ele foi se batizar, João Batista chamou e João Batista falou: por que eu estou te batizando? Você não tem pecado. E ele falou assim, não, tem que ser assim. Tem que ser assim porque eu tenho que mostrar, eu tenho que dar o exemplo. Por isso eu tenho que me batizar. E ele se batizou, e logo depois que ele se batizou, a Bíblia fala que o Espírito de Deus levou Jesus para o deserto. Como assim? O Espírito de Deus levou Jesus para o deserto. Sempre que a gente busca Deus, quando você se ajoelha e de verdade você quer a presença de Deus na sua vida, faz uma diferença muito grande quando você faz o jejum de alguma coisa, não especificamente de comida ou de todo tipo de alimento, mas de alguma coisa importante na sua vida. Por exemplo, se você, vamos supor, é viciado ou está sempre conectado ali na televisão, você fala assim, essa semana eu quero uma coisa especial com Deus, um pacto especial com Deus. Então nessa semana eu vou fazer um jejum de televisão. E você faz. Então naquela semana você para com as coisas que ou que você gosta muito, ou uma coisa que realmente você está ligado com aquilo e você não consegue soltar, é uma coisa muito importante para você. E naquela semana, naquele período, naquele dia, naquele mês, ou como for que você desejar, você para de fazer aquilo. Ou para de comer, se for comida, ou para com algum tipo de alimento, se você preferir, ou se for o caso. Se você gosta muito de, não sei, leite, por exemplo. Então, você pensa, essa semana eu não vou tomar leite. E aquilo é um marco para você. Sempre que você não toma leite, ou o que você escolher, sempre que você estiver fazendo aquilo que você normalmente faz, que você está deixando de fazer durante aquele período, nesse tempo, Deus trabalha em você. Porque isso é uma coisa especial para você. E tem um significado especial, que é o negócio que você come, que você faz. E quando você deixa de fazer, Deus vê que você é sério no que você está fazendo. Você está falando sério com Ele. Você realmente
quer aquilo ou você quer se aproximar mais dele, esse voto seu é sério, vem de um coração decidido. Você decidiu chegar mais perto dele e você vai ouvir a voz dele de uma forma especial. Lembra disso. Quando você quiser alguma coisa especial, você quiser fazer um pacto, ou simplesmente você quer se aproximar mais de Deus, faça um jejum de ou alguma comida ou de alguma coisa na sua vida, uma coisa importante na sua vida. Experimente fazer isso, você vai ver que diferença faz. É muito gostoso. Então, a experiência de Jesus, o Espírito de Deus conduziu Jesus até o deserto. Para quê? Para esse momento especial com Ele. Agora, uma coisa interessante que eu queria mostrar para vocês. Esses dias pesquisando sobre jejum de comida, eu estava lendo que foi comprovado pela ciência, e tem um doutor na Harvard, na Universidade de Harvard, ali em Boston, que ele comprovou que num período de até 40 dias de jejum total de comida, sólido, só tomando água, o seu corpo não tem deficiência nenhuma de proteínas, vitaminas, minerais e todos os nutrientes que ele precisa. No seu próprio corpo, ele consegue te alimentar de tudo que você precisa durante até 40 dias. Olha que coisa engraçada, 2000 anos atrás, e Jesus, claro, que é o nosso Criador, ele sabia disso. As pessoas não sabiam, mas ele já sabia disso. Então, de quanto foi o período de jejum dele? 40 dias. Exato. Durante 40 dias, e a gente tem um relato na Bíblia, que durante 40 dias ele ficou no deserto, e depois ele foi tentado. E a gente imagina assim, ele ficou 40 dias lá, orando, jejuando, e depois no final, no último dia, Satanás veio e tentou ele. Não foi assim não. Não. Satanás ficou durante os 40 dias tentando ele. Essa última parte, esse relato que a gente tem, é de um contato direto que ele veio, já numa atitude extrema, que ele não conseguiu fazer Jesus pecar, então ele veio numa atitude extrema. Mas ele passou os 40 dias tentando Jesus. Assim como esse dragão que a gente viu. Ele não deu folga nenhuma para Jesus durante toda a vida. Percebeu? O dragão vermelho estava na boca, sempre esperando aquela criancinha. E quando ele nasceu, aquele dragão estava o tempo inteiro, até que ele fosse recolhido no céu, o dragão estava o tempo inteiro com a boca pronta para destruir a criança. Assim foi. A vida inteira de Jesus, ele nunca teve uma folga. O tempo inteiro, Satanás estava em volta dele, tentando de alguma forma destruir ele. Foi difícil o negócio para Jesus. E quando ele estava no deserto, sozinho, o Espírito de Deus, lógico, estava com ele, dando forças. Os anjos dos céus vinham ali confortar e conversar com ele. Isso era muito gostoso. Mas em 40 dias de jejum, a mente fica fraca, teu corpo fica debilitado. Você busca mais a Deus, você limpa mais o seu corpo, mas você fica, de certa forma, mais debilitado também. E feras vinham, rodeavam Jesus, e muitas coisas aconteceram. Mas na última parte desse tempo, desse jejum, Satanás veio e apareceu. E aqui entra o dragão branco. É assim que ele aparece para nós. Por isso é importante isso para a gente saber. Ele não apareceu para Jesus como um dragão vermelho de 7 cabeças e 10 chifres. Esse é o problema. Quando ele apareceu para Eva, não foi um dragão vermelho de 7 cabeças e 10 chifres que veio comer Eva. Senão ela ia falar que não queria, ela ia sair correndo. Hoje em dia, não é um dragão vermelho de 7 cabeças e 10 chifres que vem te tentar. É um dragão branco. Quando veio tentar Eva, veio uma cobra linda. Quando veio tentar Jesus, ele veio como um anjo de luz. Um anjo de luz. E quando Jesus viu, Jesus fraco, débil, quando ele viu aquele anjo, ele tinha certeza que era um anjo do céu. Era um anjo bonito, perfeito. Era um anjo do céu que veio confortar ele. Mas, como Jesus estudava muito a Bíblia, desde criança, quando aquele anjo falou as palavras, na hora Jesus identificou que não era
um anjo de luz. Agora, se Jesus não estudasse a Bíblia desde criancinha, quando aquele anjo falou com ele, ele não ia ter essa percepção de identificar na hora que aquele não era um anjo de luz. Aqui é outro problema. Muitas vezes, quando Satanás vem e aparece como um anjo de luz e fala coisas para a gente, se a gente não está com Deus, firme com Deus, você não identifica que essa voz não é de Deus. E muitas vezes confunde. Por exemplo, se você não está certo que você deve fazer alguma coisa ou tomar uma decisão importante na sua vida, e Satanás sabe disso, muitas vezes vem tentações e você não identifica que é uma tentação. O que você deve fazer? Buscar Deus não é uma semana, um mês ou um tempo, ou passar umas horas. Buscar Deus é um convívio diário. E você está sempre buscando Ele, falando com Ele, estudando a palavra dEle, aprendendo mais sobre Ele. Quanto mais perto você está dEle, mais fácil é para você identificar essa voz quando vem. Se é uma voz dEle ou se é a voz do dragão branco. Quando o dragão falou com Jesus, na hora a mente dele acordou e despertou. Essa não é a voz do meu pai. Essa é a voz do dragão. Ele identificou na hora e ele já por vários dias vinha vendo anjos de luz que vinham conversar com ele. Então quando apareceu ele achou que mais uma vez era um anjo de luz e quando veio e falou é que ele identificou. O anjo branco está esperando você. Logo que você sai desse cultinho. Aqui você está falando de Deus, está cantando, ele fica longe. Mas quando você sair, for para sua casa, amanhã no seu trabalho, na escola, o dragão está o tempo inteiro do seu lado, tentando te destruir, igual estava com Jesus. O tempo inteiro tentando te destruir. E o que você tem que fazer? Sempre estar buscando a Deus, não só todas as manhãs. Estudar a palavra de Deus, falar com Deus de verdade, mas conviver com Ele, querer estar perto dEle, querer fazer a vontade dEle, querer saber o que eu tenho que fazer para agradar a Jesus, para estar mais perto dEle. Quando Jesus está com você, quando essa voz vem, você identifica rápido se é a voz de Jesus ou se é a voz do dragão branco. Dor e decepção sempre vão acontecer nesse mundo, mas nunca se esqueça, Deus nunca te traz dor, nem decepção, nem tristeza. Tudo isso quem traz é o dragão branco. O problema é que ele sempre está de branco. Ele nunca vem cheio de cabeças e chifres. Ele sempre vem branco. Nunca se esqueça disso. Não deixe ele te convencer que Deus algum dia te trouxe dificuldade ou problema. Tudo que vem na sua vida de mal vem dele. Vamos buscar Jesus e agradecer porque Jesus está com a gente tem certeza disso. Você tem certeza disso? Esse é o maior ponto que eu quero deixar hoje, agora com vocês.